Continuando então a nossa resolução, pessoal, temos aqui exercício 5, onde ele pede para determinar a área total de um tronco de pirâmide quadrangular. Então a gente vai entender que as bases são 2 quadrados. A altura do tronco é 6 centímetros e as bases têm arestas iguais a 8 e 4 centímetros. Então, primeiramente, eu vou desenhar isso aqui para ter uma noção de como é, então, esse tronco de pirâmide aqui. Okay? Então, seria aqui um quadrado na base de baixo, outro quadrado na base de cima, ok? Quadrado maior, um quadrado menor. E aí a parte oculta aqui do tronco, mais ou menos isso. Então a gente tem a altura do tronco, que é a distância entre as bases, tá? Essa altura do tronco aqui mede 6 centímetros. A gente tem que a aresta do menor é 4 centímetros da base menor e 8 centímetros da base maior. Acontece que para calcular a área total do tronco, a gente vai fazer a área da base menor mais a área da base maior mais a área lateral do tronco. A área das bases é bem tranquilo. A área da base menor, como é um quadrado, lado ao quadrado, dá 16 centímetros quadrados. A área da base maior, outro quadrado, agora de lado 8, 8 ao quadrado, 64 centímetros quadrados. A dificuldade está na área lateral do tronco. Ela pode ser calculada como a geratriz do tronco vezes a soma dos perímetros da base menor com a base maior, do semiperímetro, perdão, a soma dos semiperímetros da base menor com a base maior. Então, eu preciso dessa geratriz que eu não tenho, e o semiperímetro é fácil, né? Se o perímetro é 4 vezes o lado, o semiperímetro é metade disso. Para achar essa geratriz, ela é a altura aqui da face lateral, que é um trapézio, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que traçar aqui, ó, o apótema da base menor. O apótema da base menor é metade do lado, porque é um quadrado, 2 centímetros. E aqui embaixo eu vou traçar o apótema da base maior. O apótema da base maior, metade da aresta da base maior, 4 centímetros. Você enxerga aqui um trapézio, certo? Mas desse trapézio eu quero destacar só esse triângulo retângulo aqui, ó. Então eu vou desenhar ele aqui embaixo, só o triângulo retângulo. Estou até ampliando aqui para a gente enxergar. O que eu tenho aqui? Ele é retângulo, ele vai ter a altura, que ele me deu, é 6 centímetros. Ele vai ter o apótema do tronco, que eu preciso para calcular a área lateral. E aqui é a diferença entre os apótemas da base. É o apótema da base maior menos o apótema da base menor. Então eu tenho que esse apótema do tronco ao quadrado vai ser a altura 6 ao quadrado mais essa diferença, 4 menos 2 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 4 menos 2 é 2 ao quadrado é 4, 36 mais 4 dá 40. Para tirar o quadrado de lá, mais ou menos raiz quadrada de 40. Posso tirar o 4 da raiz e manter o 10, né? 4 vezes 10 dá 40, então 2 raiz de 10 centímetros. E aí eu consigo voltar lá e calcular, então, a área lateral. Vai ser 2 raiz de 10, que multiplica. O perímetro seria 4 vezes 4, então aqui o semiperímetro é 2 vezes 4 da base menor, e na base maior seria 4 vezes 8 o perímetro, metade disso, 2 vezes 8 para a base maior. E aí é só multiplicar, né? Então aqui eu tenho 8 mais 16 dá 24, vezes 2, 48, raiz de 10 centímetros quadrados. Então minha área total é a soma disso tudo. Nota que se eu somar aqui as duas áreas da base, né, 16 mais 64, dá 80. Então eu tenho 80 mais 48, raiz de 10 centímetros quadrados. E aí eu posso colocar isso, colocar aqui de repente o 16 em evidência, que é o mínimo entre 48 e 80. Vai sobrar para mim 5 mais 3 raiz de 10 centímetros quadrados. Ou eu posso achar um valor aproximado na científica. E aí você joga lá aquela operação anterior mesmo, 80 mais 48, raiz de 10. Isso vai dar aproximadamente 231,78 centímetros quadrados. Beleza?
Próximo exercício. Figura ao lado representa uma pirâmide regular de base quadrada, cuja aresta da base mede 6 centímetros, então está aqui a aresta da base, e a aresta lateral mede 10 centímetros. Então ele me deu a aresta lateral 10 centímetros. E ele pede para calcular a área total da pirâmide e o volume. Bom, tanto para a área total quanto para o volume eu vou precisar da área da base. Como é um quadrado de lado 6, 6 ao quadrado, 36 centímetros quadrados. Facinho. Para o volume, basta eu fazer então 1/3 da área da base vezes a altura. Então o volume vai ser 1/3 de 36 vezes a altura. Ah, eu não tenho. Bom, então eu vou ter que calcular a altura. Como que eu posso calcular essa altura? Eu poderia traçar o raio do quadrado e fazer um triângulo retângulo com a aresta lateral. O raio do quadrado é metade da sua diagonal, certo? Mas como eu vou também precisar da área lateral para calcular a área total da pirâmide, eu vou precisar do apótema da pirâmide, que está aqui. E se eu traço esse apótema da pirâmide e ligo aqui com o apótema da base, eu teria um triângulo retângulo. Ao mesmo tempo que traçando a apótema da pirâmide, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, com metade da aresta da base. Então isso aqui é a aresta da base dividido por 2, que é 3 centímetros. E o apótema do quadrado também é 3 centímetros, que também é metade da aresta da base. Então eu tenho dois triângulos retângulos, vou até desenhar eles separadinhos aqui, que eu vou poder utilizar então nesse exercício. Um deles vai envolver... Nossa, ficou ruim. Um deles vai envolver a aresta lateral como a hipotenusa, o apótema da pirâmide como um dos catetos e metade da aresta da base como outro cateto. E o outro triângulo retângulo, o apótema da pirâmide agora é a hipotenusa, a altura é um dos catetos e o apótema da base, que é metade da aresta ali, porque é um quadrado, é o outro cateto. Então eu vou fazer Pitágoras nos dois. Começando pelo da direita, que só tem uma incógnita. Então, vamos colocar hipotenusa 10 ao quadrado igual a cateto g ao quadrado mais cateto 3 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, menos 3 ao quadrado, que é 9, igual a apótema ao quadrado. Então, a apótema vai ser a raiz quadrada de 91. 91 não tem nem o que fatorar, tá? 91 fatorado, ele é 7 vezes 13. Então, você vai deixar a raiz de 91 centímetros mesmo. Aí, para trabalhar o outro triângulo, apótema ao quadrado igual a altura ao quadrado mais 3 ao quadrado. Eu vou trazer o apótema ao quadrado como resultado dessa subtração, o 91, né? Raiz de 91 elevado ao quadrado, 91. Menos 9, que é o 3 ao quadrado, igual a altura ao quadrado. 91 menos 9 vai dar 82. E a fatoração do 82 também é 2 vezes 41 só. Então, você vai deixar na raiz quadrada de 82 centímetros. Então, traz aqui a altura como raiz quadrada de 82. O volume vai ser 12, 36 dividido por 3 dá 12. Raiz de 82 centímetros cúbicos. Ah, mas eu quero o valor aproximado disso daí. Joga na calculadora. Então, o valor daria aproximadamente 108,66 centímetros cúbicos. Ok? Para a área total, eu vou precisar da área lateral. A área lateral de uma pirâmide é o semiperímetro da base vezes o apótema da pirâmide. Então, o semiperímetro são dois lados de 6 centímetros, né? Em vez de contar os 4, eu conto metade só, vezes o apótema da pirâmide, que é 91. A área lateral é 12 raiz de 91 centímetros quadrados. Então, minha área total é a área da base mais a área lateral. Vai ficar 36 mais 12 raiz de 91 centímetros quadrados. Não dá para somar. Daria, se eu tivesse interesse, de colocar aqui o 12 em evidência. Sobraria 3 mais raiz de 91 centímetros quadrados. Seria uma solução bem elegante. Ah, eu quero o valor aproximado. Beleza, calculadora. Então, fazendo essas operações aí na calculadora, eu vou ter 150,47 aproximadamente.
150,47 centímetros quadrados. Beleza? Próximo exercício. A figura ao lado mostra uma pirâmide formada por 4 faces triangulares. Sabe-se que AB igual a AD igual a 20 centímetros. Então aqui embaixo ó, eu tenho 20 centímetros e lá naquela outra aresta lá atrás 20 centímetros. E que BD igual a BC igual a CD igual a 12 centímetros. Então aqui é 12, 12 e lá atrás 12. E que os triângulos ABD e BCD estão contidos em planos perpendiculares. Quando ele diz que esses dois triângulos eles estão em planos perpendiculares, significa que se eu traçar a altura desse triângulo aqui, ela não só vai formar 90 graus com o lado DB, ela vai formar 90 graus com todo esse triângulo ABD. Ele é perpendicular. Então, essa altura aqui, que é a altura desse triângulo BCD, é também a altura da pirâmide. E como que eu vou calcular essa altura? Ora, isso aqui é um triângulo equilátero. Então, a altura é lado, raiz de 3 sobre 2. Então, eu já sei que a altura da pirâmide é 6 raiz de 3. Oh, faltou a raiz de 3 ali, né? 6 raiz de 3 centímetros. Aí eu preciso da área da base, porque ele pediu volume. A área da base, eu vou trabalhar pela fórmula de Herão. Eu não tenho os 3 lados desse triângulo ABD? Então, o perímetro da base, né? O perímetro da base vai ser 20 mais 20 mais 12. Isso vai dar 52. Então, o semiperímetro da base vai ser metade de 52, 26 centímetros. Aí, a área da base vai ser raiz quadrada de semiperímetro vezes 26 menos 20, 6, vezes 26 menos o outro 20, 6, vezes 26 menos 12, dá 14. O que dá para tirar dessa raiz quadrada? 6 vezes 6, 6 ao quadrado, sai um 6. O 26 é 2 vezes 13, e o 14 é 2 vezes 7. Eu posso tirar um 2 daqui, um 2 daqui, vira 2 ao quadrado, sai da raiz. Permanece na raiz o 13 do 26 e o 7 do 14. Então, 6 vezes 2, 12, raiz de 91 centímetros quadrados. Essa é a área da base. E aí, então, meu volume vai ser 1/3 da área da base, 12 raiz de 91, vezes a altura, 6 raiz de 3. Eu posso simplificar ali, né? O 6 com 3, sobra 2, 2 vezes 12, 24, e multiplicar os radicais. Raiz quadrada de 91 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 273. Não tem ninguém para tirar dessa raiz, tá? Porque os fatores são 13, 7 e 3. Tem ninguém ao quadrado. Então, volume, centímetros cúbicos. Essa seria uma maneira de escrever o volume. Ou ainda eu poderia, né, jogar na calculadora 24 vezes raiz de 273 e chegar a um valor aproximado de 396,54 centímetros cúbicos. Legal? Vamos para o próximo exercício. Uma pirâmide hexagonal regular possui aresta da base medindo 5 decímetros. Então, a aresta da base é 5 decímetros. E a aresta lateral medindo 13 decímetros. Essa pirâmide foi mergulhada em uma piscina que estava cheia de água até a borda. Aproximadamente quantos litros de água transbordaram após a pirâmide ser mergulhada na piscina? O que ele quer saber aqui é o volume, certo? Então ele me deu a aresta da base, eu consigo calcular a área da base. A área da base, se é um hexágono, é 6 vezes a aresta da base ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então isso aqui, né, 6 vezes 5 ao quadrado dividido por 4, vai dar 37,5 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Poderia ter deixado ainda 75 meios, né? 75 raiz de 3 sobre 2, para evitar o decimal. Mas vou deixar aqui sim, porque é um valor parcial que eu ainda vou usar para calcular o volume. Acontece que eu ainda preciso saber a altura. E aí, para saber a altura, o ideal é eu desenhar essa pirâmide. É uma pirâmide de base hexagonal, então às vezes é um pouquinho mais xarope, né, de desenhar uma pirâmide de base hexagonal, mas é algo mais ou menos assim. Então, tem aqui a base, o hexágono. Não vou desenhar... Bom, vou ter que desenhar porque eu vou precisar da altura, né? Então, vou desenhar aqui as partes lá de trás. Pirâmide. Algo mais ou menos assim.
Quando eu traço a altura dessa pirâmide, como ele disse que ela é uma pirâmide regular, a altura ela se projeta exatamente no centro da base. Então, se eu ligar o raio aqui, ó, com a altura, aqui é o raio da base, eu formo um triângulo retângulo com a aresta lateral, que ele me deu, ele disse que essa aresta lateral é 13 decímetros, e aí eu consigo calcular a altura fazendo Pitágoras ali. Detalhe, como é um hexágono regular, o raio é igual à aresta da base, é igual aos 5 decímetros. Então eu tenho um triângulo retângulo ali, vamos desenhar ele separadinho aqui, onde um cateto é a altura que eu quero encontrar, tá? Então eu tenho aqui o cateto altura, o outro cateto é o raio, que é 5 decímetros, e a hipotenusa é a aresta lateral, 13 decímetros. Então 13 ao quadrado igual a altura ao quadrado mais 5 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, menos o 5 ao quadrado, que é 25. Isso vai dar a altura ao quadrado. Essa subtração dá 144, a raiz quadrada disso, 12 decímetros. E aí pronto. O volume da pirâmide vai ser 1/3 da área da base, 37,5 raiz de 3, vezes a altura, 12. Fazendo ali, né, 37,5 vezes 12 dividido por 3, isso vai dar 150. Então, eu poderia escrever como 150 raiz de 3 decímetros cúbicos. Mas ele perguntou quantos litros de água. Um decímetro cúbico é exatamente 1 litro. Então, isso é 150 raiz de 3 litros. Acontece que essa medida assim, né, vai ser meio ruim de medir 150 raiz de 3. Como ele falou aproximadamente, eu vou jogar isso na calculadora. 150 vezes raiz quadrada de 3. Isso dá 259,80. E aqui eu posso fazer um arredondamento por aproximação e dizer que isso é aproximadamente 260 litros. Tá bom? Para fechar, sei que vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, mas vamos fazer o último exercício já. Uma pirâmide regular pentagonal possui área da base igual a 540 cm² e altura igual a 12 cm. Se realizarmos um corte a 4 cm do vértice dessa pirâmide, será obtida uma nova pirâmide menor e semelhante à original e um tronco de pirâmide. Calcule o volume do tronco de pirâmide. Gente, volume de tronco de pirâmide, eu opto sempre por fazer o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor, ok? Para eu conseguir fazer isso aqui, vamos imaginar que vamos desenhar mais ou menos como seria essa pirâmide de base pentagonal. Tá? Então eu tenho aqui, aí eu vou marcar lá mais os 3 lados aqui atrás. Então, mais um aqui, 2, 3, 4, 5. Está ali a pirâmide de base pentagonal. Ele me dá de informação no enunciado que essa pirâmide ela tem altura 12 centímetros e área da base igual a 540 centímetros quadrados. Aí ele pega e traça um plano paralelo à base. Então ele vai traçar um plano que vai pegar aqui, ó, paralelo à base, vai cortar aqui e vai cortar aqui, aqui, aqui. Ele diz que essa distância é de 4 centímetros em relação ao vértice da pirâmide. Isso forma uma nova piramidezinha, e elas são semelhantes. Isso quer dizer que existe uma razão de semelhança K entre essas pirâmides. 4 está para 12. Essa razão é de 1/3. Essa mesma razão, ela vai se refletir também para as áreas das pirâmides. Porém, ela vai se refletir ao quadrado. Então, eu posso dizer que a área da base menor está para a área da base maior na razão K ao quadrado. Ou seja, a área da base menor é 1/9, 1/3 ao quadrado, vezes a área da base maior, que era 540. Com isso, eu teria que a área da base menor é 60 centímetros quadrados. E aí eu posso calcular os dois volumes usando, então, 1/3 da área da base vezes a altura. Eu vou calcular o volume da maior. O volume da pirâmide maior é 1/3 da área da base 540 vezes a altura 12. Então, 540 vezes 12 dividido por 3, isso dá 2.160.
2.160 centímetros cúbicos. Mas, ao invés de eu calcular o volume da pirâmide menor como 1/3 da área da base menor vezes a altura menor, que daria certo, eu também posso fazer uma relação entre os volumes. O volume da menor está para o volume da maior na mesma constante proporção K, só que agora elevado ao cubo. Então o volume da menor vai ser 1/27 vezes o volume da maior, 2.160. E aí se eu pego 2.160 e divido por 27, isso dá 80 centímetros cúbicos. Veja que eu poderia chegar nesse mesmo 80 fazendo o 60 vezes 4 dividido por 3. Eu ia chegar exatamente no mesmo 80. E aí, por fim, eu consigo calcular o volume do tronco. O volume do tronco vai ser 2.160 menos 80. O volume do tronco de pirâmide é 2.080 centímetros cúbicos. Beleza? Fechamos aqui os exercícios da aula 5. Bons estudos!